Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje: História do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho, leia-se os tradicionalistas, comemoram a Semana Farroupilha. Brasileiros de outras regiões certamente não entendem a relevância dessa data. É normal, cada povo com sua história. Agora, inconcebível é aceitar que gaúchos, gente nascida no Rio Grande, descendente de gaúcho, desconheça, não valorize ou até desrespeite essa história. Infelizmente, o maior número de indivíduos nessa situação a gente encontra entre os jovens. O que eles pensam? Que o Rio Grande do Sul se formou num passe de mágica ou que surgiu depois que eles nasceram? Então, diante desse quadro lamentável, eu irei agora resumir a história gaúcha. Claro, impossível fazer o resumo de séculos em poucos minutos. Então dividi em 4 vídeos, 4 partes. Alerto! Se você quer conhecer a nossa história, entender as nossas diferenças, saber o que somos e por que somos, seja bem-vindo. Caso contrário, nem continue, porque esses vídeos nada terão com você. Então, História do Rio Grande do Sul, parte 1. Descoberta do Brasil e surgimento do gaúcho. Comecemos quebrando essas abobrinhas que nos falavam em tempo de banco de escola. Primeiro, história não são gavetinhas com cada fato acontecendo no seu tempo. É tudo interligado. Segundo, dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, pelo amor de Deus. Essa lenda foi construída por portugueses que tentaram posar como os descobridores do Brasil. Quem descobriu a América como um todo foi Cristóvão Colombo. Cabral chegou aqui em 1500 para tomar posse do que foi entregue como propriedade de Portugal. Retrocedendo no tempo, existiam potências marítimas que se degladiavam para aumentar seus impérios, conquistar novos territórios ou apenas chegar e saquear. Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Afirmar que Cristóvão Colombo chegou aqui na América porque se perdeu, estava indo para as Índias. Primeiro é ofender a memória de Colombo, um navegador desse porte jamais se perderia. E segundo é abusar da nossa, digamos assim, reles inteligência. Todos sabiam da existência dessas novas terras. Muitos tentaram chegar, se conseguiram ou não, não se sabe, porque jamais regressaram.
podem ter simplesmente naufragado, podem ter ido um sentido errado, porque não existia uma rota determinada, e podem ter sido vítimas de ataques, porque existiam muitas batalhas não registradas pela história em alto mar. Um dos que mais atacavam eram os ingleses, até de uma forma bem dissimulada, não era com seus imponentes uniformes ou com a bandeira do seu país, não. Eram soldados da rainha, marinheiros da marinha, mas tudo vestido de uma forma civil. E a bandeira era caveira, então eles posavam como saqueadores, criminosos. Aí roubavam os viajantes e levavam o conquistado para entregar aos seus monarcas. Sabendo dessa guerra toda, desses riscos, então a Espanha criou essa atmosfera de saindo para as Índias, driblando os adversários. Só que, quando Colombo chegou e a notícia se espalhou, os portugueses não aceitaram a brincadeira. E Portugal e Espanha, grandes potências, viviam em pé de guerra, mas nenhum dos dois queria declarar. Então, para evitar um conflito, até com intervenção da Igreja, do Papa, foram criados tratados. O mais conhecido e importante para nós, o de Tordesilhas. Era uma linha imaginária que vinha lá do Polo Norte, descia até o Polo Sul. Da linha para leste, Portugal. Da linha para oeste, Espanha. No Brasil, essa linha começava na Ilha do Marajó, no Pará, e até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Aí Cabral veio para tomar posse dessa fatia de terra, porque basta analisar a cronologia do tempo. O Tratado de Tordesilhas é de 1494. Cabral chegou em 1500. Como pode alguém traçar uma linha imaginária num território que nem tinha sido descoberto ainda? Aí os portugueses dividiram a sua fatia em capitanias. Eram grandes faixas de terras, em forma de retângulos, que iam da linha imaginária até o litoral. Aí entregaram a donatários, proprietários, que poderiam pegar toda a riqueza que encontrassem ali, mas com o compromisso de guardar e fazer crescer esse território. Só que as capitanias aqui do sul não tinham valor nenhum, porque pouca gente vinha. Era uma viagem longa, perigosa, e tinha a questão do frio também. Então os poucos que vinham atrás do pau-brasil. Nesse meio tempo, os espanhóis também colonizavam a terra que receberam. E eles usavam os missionários jesuítas, os padres. E esses padres foram até o outro lado do rio Paraná, onde hoje é o Paraguai, e criaram as missões de Santo Inácio. A missão dos padres era catequizar, entre aspas, os índios. Então vamos por partes. Para começar, eram nativos. Não eram nem para ser chamados de índios, pois ninguém estava na Índia, nem índio, nem indiano. Como chegaram aqui, existem teorias, até se fala que vieram lá pelo canal de Bering, lá no Polo Norte. Aí atravessaram as terras congeladas e chegaram até o Alasca. Aí o que aconteceu? Com o aquecimento, o gelo derreteu, não tinham como voltar e começaram a descer. Alguns ficaram no meio do caminho, os esquimós.
outros continuaram a descida nos Estados Unidos, aí ficavam na região, o Apache, o Sioux, o Comanche, e assim foram, passaram pelo Caribe, até chegar aqui, Guarani, Tupi, etc e tal. Seja como for, seja qual for a verdade, índios não eram. Mas a missão dos espanhóis, a missão dos missionários, dos padres, era doutrinar essa gente, ensinando-os a ler, a escrever, mas a aceitar o rei de Espanha como dono da terra, que ali era uma extensão do território espanhol. E quando vieram, esses missionários trouxeram o gado, animal doméstico, forte, manso, bom de serviço, carne, leite. Só que logo os portugueses perceberam que foram enganados na brincadeira e começaram a atacar as terras espanholas, começaram a atacar as missões. Assustados, os espanhóis desceram mais para o sul, onde hoje é Santo Ângelo, São Miguel, também criaram missões que também foram atacadas, e nessa brincadeira o gado se soltou, se tornou um animal selvagem e foi lá para os Pampas, uma região plana bem ao sul. É uma questão natural, o gado está sempre ruminando, sempre pastando, sempre mastigando, então ele está sempre andando. Então ele evita subir e descer morros, afinal ele é gado, não é burro. Aí surgiu uma riqueza, o couro desse gado. Caçadores começaram a descer aos Pampas, numa caça assassina. Matavam o animal, tiravam o couro e deixavam a carcaça apodrecendo. O couro virou até uma questão política, uma questão de guerra. Porque o que aconteceu? Esse couro, ele era contrabandeado muitas vezes pelos espanhóis pela Bacia do Prata, onde hoje nós temos a divisa entre Uruguai e Argentina. Colônia do Sacramento, para servir de exemplo, do outro lado, Buenos Aires. Então, para evitar esse contrabando de couro, os portugueses criaram essa colônia del Sacramento, porque era um forte para proteger a navegação clandestina. Claro que os espanhóis não gostaram de ter a presença portuguesa ali. E aí houve a proposta, trocar a colônia del Sacramento, aquela cidadezinha, aquela vila, aquele forte, por toda a região das missões. São Miguel, Santo Ângelo. Os portugueses aceitaram a troca, mas colocaram como imposição não ter um único índio vivo quando eles assumissem, porque aqueles índios aceitavam o rei de Espanha e não o rei de Portugal. Então o pobre índio, catequizado, lia, escrevia, passou a ter dois inimigos, os portugueses e os espanhóis. A intenção era prender esses índios e escravizá-los. Mas o índio, diferente do negro, preferia a morte a ser escravo. Então eles não se entregaram. Surgiu aí a figura lendária de Sepete Araju. Um índio, sabia ler e escrever, inteligente, um grande guerreiro. E Cepé não se entregou. Aqueles índios, todos foram mortos, mas morreram como homens livres. Feita a troca, o português ficou com as missões
entregou Colônia del Sacramento, mas subiu mais um pouquinho e criou o Porto de Rio Grande, que hoje é o maior porto do Rio Grande do Sul, porto marítimo, que além de poder vigiar os espanhóis, também mantinham uma forma de chegar ao sul do Brasil pelo oceano. Mas a era do couro durou pouco. Aí surgiu outra riqueza, a carne. Porque nesse meio tempo, lá da Guiana Francesa, desceu um cidadão, Francisco Palheta. Ele trouxe na bagagem o café, plantou no Pará, não deu certo, clima e terra, veio para o Vale do Rio Paraíba, onde hoje é Rio de Janeiro, São Paulo. O café se tornou o primeiro produto exportação do Brasil. E surgiram os barões do café. Para ser um barão do café, o cidadão precisa ter no mínimo 14 milhões de pés de cafés plantados. Imaginem quantos escravos esses homens tinham. Pois bem, os tropeiros, eles desciam para o sul para buscar o gado para levar ao mercado de Sorocaba. Só que eles tinham que comer. Mas eles não ficariam meses matando o gado, porque a carne apodreceria logo. Também eles não iam comer a carne de primeira. O que eles faziam? Eles pegavam uma manta de carne de segunda, salgavam e botavam embaixo do lombo, eles botavam embaixo da sela, em contato com o lombo do cavalo. O suor e o calor do animal curtiam aquela carne. Nada tem a ver com a carne seca do Nordeste, mas surgiu o charque do Sul. E esse charque era uma carne barata. A solução para os barões do café alimentarem seus escravos. E aí no sul, aqui na província, surgiram as charqueadas, que eram fábricas de charque. No lado espanhol, tinha os saladeiros. E essa carne seca se tornou a base da economia do Rio Grande do Sul. E esses tropeiros, eles tinham paradas pré-determinadas. Como funciona uma tropa, a viagem? Bom, à frente vai o capataz, que muitos levam o berrante, é opcional, que é mais figurativo. Ao lado do capataz vai o boi, que é o líder natural, normalmente amarrava um sino no pescoço desse boi. Aí ele virou o sinuelo, porque o restante da tropa ouvia o barulho do sino e ia onde o líder ia. Nas laterais, os fiadores, que eram tropeiros com a missão de manter a tropa em linha. E na parte de trás, os culatreiros. Quem nunca ouviu falar? Tiro saiu pela culatra. A missão do culatreiro era sair atrás de reses que desgarravam. Então eram esses homens que saíam com o cavalo, laçavam, pegavam o touro à unha, derrubavam, tiravam de buracos. E essa atividade deu origem a um esporte que hoje levam adiante nos rodeios. E nas longas viagens, para enfrentar principalmente o frio, eles tinham que ter uma indumentária própria. Então eles tinham um chapéuzinho, chapéu picareta, que não atrapalhava a visão e também evitava que o vento derrubasse. A calça tinha que ser larga, para não ficar amassando, não é? Esmagando na cavalgada. Então era bombacha copiada dos mouros. A bota era para evitar ataques de animais rasteiros peçonhentos, tipo cobras. O cinto, na verdade, era a carteira, porque eles, na época, a moeda era o patacão, então era a guaiaca, que tinha bolsões para carregar o dinheiro.
E para o frio, eles furavam o cobertor e botavam em cima do corpo. Era o ponche. Podiam cavalgar aquecidos. E as paradas eram determinadas pela necessidade. Ou seja, uma tropa durante um dia andaria no máximo 20 quilômetros. E o local a ser escolhido teria que ter uma formação que o gado ficasse ali protegido para passar a noite. Então o cozinheiro acorda bem cedo, mais cedo mesmo, 4 horas, 3 horas da manhã, faz o café, cata as tralhas e se manda. A tropa levanta, toma o seu café e segue a sua caminhada até a próxima parada. Lá o cozinheiro já queimou o alho, ou seja, já cozinhou, eles comem. Mas eles ficavam ali dançando, cantando, contando histórias da viagem. Não, mas dançando, mas não era só homem? Que porra é essa? Ah, mas não é dancinha de salão, não. Eles criaram danças desafios. A chula. A chula era uma linha imaginária que eles ficavam sapateando dentro do ritmo, criando passos difíceis sem pisar na linha. E aquele que criasse um passo que não pudesse ser copiado, venceria o desafio. Então a linha está aqui, ele vai. Aí volta. Entra o outro. E assim iam, era uma brincadeira. Tinha também o malambo, que era uma dança de desafio, de passos, mas não tinha uma linha demarcatória. E eles iam caçar o gado para levar a carne para Sorocaba, para o entreposto de vendas, nos pampas, que era onde o animal estava. E os pampas eram habitados pelos índios minuanos. Tanto que é de lá que entra o vento frio vindo direto do Polo Sul, que ficou conhecido como vento minuano. E para o minuano, que olhavam de longe aqueles homens cantando, dançando, não eram portugueses, espanhóis ou raicos parto. Não. Aqueles homens ficavam longe muito tempo de suas famílias. Eram homens melancólicos e transmitiam essa melancolia no seu modo de cantar. Então, para o minuano, aqueles homens eram os gaúches, que se tornaram gaúchos no castelhano, gaúchos no português. Tchê, gente, daí surgiu o famoso tchê tão usado no sul. Gal, canta triste ou solitário. Então, o gaúche ou gaúcho é só aquele que nasce no Rio Grande do Sul? Não. É aquele que nasce em terras colonizadas a partir da vinda dos tropeiros. Temos gaúchos na Serra de Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, na Serra do Paraná, nas regiões de Sorocaba, todo o Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Então, assim surge o gaúcho. Se você gostou até agora, então procure a parte 2. E também ajude-nos. Compartilhe. Dê o seu like. Curta. Inscreva-se no nosso canal. Comente embaixo para saber se falamos